Fala galera, aqui é o Nicolas e hoje eu tô fazendo um tema de vídeo um pouco diferente, mas que eu já fiz aqui nesse canal, galera, aqui no Universo Sandbox, tá? Lembrando, eu baixei uma versão mais recente do jogo aqui, tá? Então, se vocês perceberem mudanças gráficas que deixam assim o jogo melhor, galera, é por causa que eu baixei uma versão mais recente, tá? A versão que foi adicionar os Space Goggles, essas coisas aí, tá? Hoje a gente vai fazer o passado do sistema solar, galera. Lembra que eu fiz o futuro? Então, eu também vou fazer o vídeo do futuro, mas agora eu vou fazer o vídeo do passado, gente. Eu finalmente consegui arrumar meu microfone também. Tava na minha cara como arrumar, eu só sou meio cego mesmo. Mas, galera, todo sistema solar começa com ou uma gigante vermelha, né? Ou uma super gigante vermelha explodindo em uma supernova, galera. Nesse caso, eu vou fazer uma gigante vermelha. Nesse caso, eu vou fazer aqui uma gigante vermelha, tá, galera? Sim, uma gigante vermelha. Aqui, ela explode, ela bem no final da sua vida explode em uma supernova, tá? Lembrando, é cerca de 10 vezes mais massivo que o nosso próprio Sol, tá? E essa estrela, ela explode em uma supernova, galera. Essa estrela explode em uma supernova, que no futuro vai gerar uma nebulosa, galera. Que os restantes dessa supernova vão gerar uma nebulosa, né, galera? Mas uma estrela gigante vermelha ou super gigante vermelha, cerca de 8 a 10 vezes mais massiva que o nosso Sol, explode em uma supernova enorme, galera. Tá? Isso é necessário para a vida de qualquer estrela começar, galera. Uma outra estrela cerca de 10 vezes mais massiva que o Sol explodir em uma supernova. Ai, mas vamos passar um pouco de tempo aqui, tá, galera? Vamos passar um pouco de tempo. Mas, galera, o Sol, ele se forma nessa nebulosa, tá? Esse fundo de nebulosa até que vai ficar por um tempinho, tá? Mas depois ele vai sair, tá, galera? Sim, é bem bonito. Mas o nosso Sol se forma nessa nebulosa, gente. No começo da vida do nosso Sol, galera, ele tem cerca de 70% da sua luminosidade atual, tá, galera? Luminosidade, pra quem não sabe, é a zona habitável, essas coisas aqui, tá? Mas, galera, cerca de 4,6 bilhões de anos antes, né? Quer dizer, no passado, o nosso Sol se forma, galera. O nosso Sol se forma. Sim, ele acaba de se formar agora, galera. Como foi? Um dia de idade. Ai. Mas, galera, agora, cerca de 20 milhões de anos, galera. Sim, cerca de 20 milhões de anos. Vamos esperar um pouco. Um pouco de pé. Galera, cerca de 30 milhões de anos depois, né? Uns 25 milhões de anos depois, como é que eu posso dizer? Os planetas gasosos de um gigante de gelo se formam, galera. Assim como alguns planetas anões, como Plutão e Tritão, tá, galera? Plutão, Tritão, essas coisas aí. Quer dizer, eu não vou dizer ainda que eles formaram, eles vão se formar já já, galera. Tá? Mas, galera, o Sol vai crescer um pouquinho a sua luminosidade agora. Sim! Esse tanto aí, tá? Ele cresceu esse tanto aí. 0,001%. Não, 0,01%. Ah, mas não importa, né? Mas vamos esperar mais cerca de mais 20 milhões de anos, galera, porque essa poeira espacial também vai virar os planetas rochosos, galera. Planetas rochosos de Mercúrio, Vênus, Terra, essas coisas, vocês sabem, né? Mas vamos esperar bastante tempo, galera. 20 milhões de anos aí. Mas, galera, cerca de 25 milhões de anos depois formam alguns planetas, galera. Sim, os planetas rochosos, inclusive eu incluí Plutão e Tritão aqui, que são dois planetas anões, né? Mas então, galera, vocês sabem que tem 4 planetas no nosso sistema solar, né? Então,
Nessa época existia mais um, que era Theia, galera. E Theia, gente, era um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, galera. Que ele vai ser muito importante aqui, tá? Pro nosso sistema solar aqui no futuro, tá, galera? Sim, no futuro ele vai ser muito importante, galera. Ai. Mas, galera, agora, mas agora, galera, um pouquinho antes, na verdade, disso acontecer, Júpiter iria ser puxado para mais próximo do Sol, galera. Só que ele foi parado pela gravidade grande de Saturno, que também está aqui, galera. Sim, vocês conhecem o nosso Saturninho, nosso planeta com anéis, que ainda não tem anéis, né, galera? Mas nesse período, vocês sabem que um planeta, um planetinha aí se colidiu com a Terra nesse período, né? O planetinha se colidiu com a Terra nesse período, galera. Vocês devem saber muito bem quem, né? Que inclusive ele tá aqui. Sim, é o nosso querido Theia. Theia, galera, vai se colidir com a Terra, galera. E essa vai ser uma das colisões mais... vai ser uma das colisões mais importantes pra gente, tá, galera? Pra nossa vida na Terra. Então, vamos esperar um momento na nossa colisão. Depois da colisão deles, depois você vai entender, galera, por que essa colisão vai ser importante, galera. Vamos esperar um pouco, tá? Galera, agora vai ser o momento da nossa colisão. Vocês sabem que a Terra não era assim no passado, né? Porque o simulador não consegue simular isso, né? Mas tinha os continentes, blá blá blá. Ainda nem existiam os continentes e relevo. A Terra era basicamente um planeta de magma nessa época. E Theia, galera, que é um planeta com o tamanho de Marte, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menor, não sabemos, né? Ele irá se colidir, galera. E essa vai ser uma das colisões mais importantes pra gente e pra nossa vida aqui na Terra. Sim, vai ser uma colisão. Deixa eu ligar aqui os óculos. E, galera, eles vão se colidirem, galera, agora. O planeta Theia, ele vai colidir com a Terra, galera. Por que tem cidades aqui? Não quero cidades. Pronto, desliga cidades. Porque nessa época não tinha humanos, né? Mas, galera, Theia vai se colidir com a Terra, tá, galera? E essa colisão foi importante, galera, por causa que ela ajustou um pouquinho da órbita da Terra. Calma aí. Galera, correu um errinho aqui. Mas como eu estava dizendo, gente, essa colisão foi importante porque ela ajustou um pouco a rotação da Terra, ajustou a órbita da Terra e também ajustou a obliquidade da Terra, galera. Por causa que ela tá um pouco bugada, por causa que é depois de uma colisão, né? E também, galera, nessa época, essa colisão, né, ela foi o que formou a Lua, galera. E a Lua é também uma coisa muito boa pra vida aqui na Terra, né? Aqui ela tá girando mais rápido porque ela tá travada em maré com essa Terra antiga aqui. Mas eu tenho certeza que essa Terra tá girando ao contrário, gente. Ai, eu vou arrumar isso daqui, calma aí. Galera, agora sim a Terra tá girando mais normalmente, tá, galera? Mas essa colisão também se formou a Lua, galera. Agora vamos avançar mais alguns anos, galera. Mais alguns anos. Galera, nessa época também tem várias colisões, né? E Mercúrio nessa época também ele sofreu um impacto de um asteroide muito grande, galera, que mudou severamente o planeta naquela época. Teve um impacto que mudou severamente o planeta naquela época. Que ele era bem de frente naquela época, né? E essa colisão mudou bastante ele, né, galera? Não sabemos muito bem como, mas ele mudou bastante o planeta. Vamos lançar mais um tempo aqui, né, galera?
Ah, lembrando, galera, isso foi cerca de 4,5 bilhões de anos no passado, tá? Esse impacto. Pode ver até a cratera do impacto que ficou literalmente muito queimada a cratera aqui desse impacto, né? Mas vamos esperar mais um tempinho, galera. E galera, cerca de 4.480 milhões de anos no passado, Netuno capturou Tritão para sua órbita, galera, com a sua gravidade, tá? Essa lua era um planeta anão que acabou sendo capturado pela gravidade de Tritão, galera. De Netuno, quer dizer. Então acabou sendo capturado esse planeta aí, tá? Galera, e 4.300 milhões de anos no passado, os planetas aqui dessa parte aqui finalmente se aquecem. Quer dizer, eles finalmente esfriam, galera. Ela tá bem fria, né? Mas, galera, Marte, ele fica habitável um pouquinho antes e cerca de 30 milhões de anos depois que ele fica assim meio habitável, galera, acontece uma coisa muito ruim, galera. Galera, nessa época Marte tinha um campo magnético e esse campo magnético começa a se enfraquecer, galera. Sim, começa a se enfraquecer, galera. Isso vai ser muito ruim pra Marte, tá, galera? Isso vai ser muito ruim pra Marte, né? E, galera, vamos esperar mais um tempinho aqui, tá? Galera, cerca de 150 milhões de anos depois, galera, tá? Ou seja, 400 quer dizer, 4 mil milhões, não sei, 4 mil milhões de anos no passado, né, ou 4 bilhões, exato, né, todos os planetas começaram a ser atingidos por muitos asteroides, galera. Sim, isso também foi um pouco importante, né, aqui para alguns planetas, né, galera. Aqui no caso vamos ver Marte sendo atingido por um asteroide, né? Todos os planetas são meio que bombardeados, Júpiter, Terra, Mercúrio, Vênus, né? Todos os planetas são bem bombardeados por alguns asteroides, né, galera? Algo que não é muito bom pra qualquer vida que tem ali, né? Que vai ser extinta, provavelmente. Né, galera? Mas vamos esperar um pouco. Galera, e cerca de 3.700 milhões de anos no passado, galera, ou 3,7 bilhões de anos no passado, né? Marte perde seu campo magnético. Isso vai fazer com que Marte fique, né, bem triste, né? Mas essa também foi a época, né? Porque o Marte vai perder sua atmosfera já por causa disso, toda sua água. Mas também teve a primeira vida, né? Que foi na Terra, né? E Marte está perdendo sua atmosfera e sua água também nessa época. Marte começou a perder sua atmosfera e sua água, galera. Isso fez também Marte ficar frio, galera. Isso não vai ser nada bom pra Marte. Mas na Terra nós teremos a primeira vida, galera, né? Em 3,6 bilhões de anos nós temos a primeira vida na nossa Terra. Na proto-Terra, né? Mais ou menos esse é o nome que chamam pra Terra de antigamente. Eu não sei. Mas vamos esperar mais um pouco. Galera, lembrando, nesse vídeo eu tô pulando eventos que não foram interessantes para a história do nosso sistema solar, tá, galera? Mas, galera, cerca de 2,8 bilhões de anos no passado, né, galera? Marte perde a sua água, galera, né? Marte vai perder toda a sua água, galera.
E ele vai virar um planeta. E quase toda a sua atmosfera também, galera. Marte vai perder a sua água. Vai perder quase toda a sua atmosfera também, galera. E ele vai virar um planeta deserto, né? Que é meio que o planeta deserto que nós conhecemos hoje. Marte vai perder quase todas as coisas boas que tinha nele. Inclusive, eu não sei porque tem oceano de carbono em Marte, né? Deixa eu ver isso, porque é um erro, né, gente? Galera, e cerca de 2,5 bilhões de anos no passado, galera, a Terra fica com oceanos de... Entre outras coisas, como oxigênio no oceano da Terra. E o oceano dela, por algum motivo, fica vermelho, galera. Inclusive, fica bem bizarro isso, pra falar a verdade, né? 2,5 bilhões de anos no passado, isso. É um acontecimento bem bizarrinho, né? Ninguém queria que isso acontecesse, né? Mas vamos ver um pouco. E, galera, cerca de 2,2 bilhões de anos no passado, vai acontecer uma coisa muito esquisita na Terra também, né? Que vai ser o primeiro, galera. O primeiro evento de congelamento na Terra, galera. Em que a Terra vai inteira congelar, galera. Vai virar uma bola de neve a Terra. O evento foi literalmente chamado de Terra Bola de Neve, né? Faz sentido. E a Terra vai toda congelar, galera. Eu não sei porque que não tá congelando aí, né? Mas a Terra vai congelar, galera. Nesse tempo, tá? Ela vai congelar. Galera, cerca de 2,10 bilhões... 2,1 ou 2.100 milhões de anos no passado, né? Ou 2,1 bilhões de anos no passado. A Terra descongela, né, galera? E cerca de 100 milhões de anos depois, os oceanos da Terra finalmente voltam ao normal, galera. E dessa vez, galera, eles ficam dessa cor, galera. E também começa a expandir, galera. Expandir os tantos de continentes na Terra, tá? Também começa a expandir um pouco o tanto de continentes que tem na Terra. Galera, e cerca de 700 milhões de anos depois, cerca de 700 milhões de anos no passado, Vênus tá virando, ele vai começar a ter uma atmosfera muito grossa, galera. Sim, uma atmosfera muito grossa, galera. E ele vai começar a queimar, galera. Ele não tinha uma atmosfera tão grossa no passado. É teorizado isso, né? E, galera, apenas 30 bilhões de anos depois, galera. Sim, bem pouquinho. Vai acontecer o segundo evento que a Terra vai literalmente virar uma neve, né? A neve em pessoa. Ou seja, ela vai ficar cheia de gelo, galera. Mas esse tempo de gelo aí não vai durar muito, tá? Galera, daí, cerca de 400 milhões de anos no passado, Vênus realmente vira o planeta desértico que a gente teve, que a gente sempre que a gente tem hoje, né? E ele vira aquele planeta desértico que a gente conhece, com aquela atmosfera muito grossa. E, galera, a Terra também vai descongelar, galera, nesse tempo. Vai começar a formar continentes maiores, galera. Quer dizer, ainda não tão grandes, né? Vai começar a formar continentes maiores na Terra. A Terra ainda tá um pouquinho congelada, né, Mar? Porque erros de gravação, né? A Terra ainda tá um pouquinho congelada, galera. Mas, galera, também vai acontecer algo muito bom pra Terra, galera. Ela vai ganhar vegetação, galera, também. Nesse tempo ela vai ganhar vegetação, galera.
Então, galera, a Terra vai ganhar vegetação nesse tempo. Ela vai começar a ganhar as suas primeiras vegetações. Ela vai ficar a Terra verdinha, né? A nossa Terra verdinha que nós conhecemos hoje. Galera, cerca de 250 milhões de anos no passado, galera, o Sol fica com mais ou menos o tamanho e a luminosidade que ele tinha hoje em dia, galera. E uma lua e algumas luas de Saturno, galera, entram no seu limite de Rocher, tá? Tipo, vamos supor que se mate que é a lua, ela vai entrar no limite de Rocher e vai se despedaçar, galera. E isso daqui foi uma coisa que criou uma das coisas mais lindas que nós temos, tá? Inclusive, eu não sei porque eu ainda tô com esse fundo de nebulosa aqui. Porque é bonito, né? Mas eu vou deixar esse fundo de nebulosa só porque é bonito, tá? Lembre-se que há muito tempo esse fundo já não deveria mais estar aqui. Mas é porque é bonito, eu vou deixar. Mas, galera, isso vai criar esse negócio das luas entrarem no limite Rocher e tal. Isso vai criar, galera, os anéis de Saturno, sim. Os anéis de Saturno, galera. Então, vai virar umas coisas mais lindas que nós temos aqui hoje em dia, né? Que são os anéis de Saturno, galera. Eles são muito lindos, né, galera? Igual esse background muito lindo que nós temos aqui, né? Inclusive, eu vou deixar esses anéis de Saturno um pouquinho melhores, porque eu acho que eles ainda não estão tão bons como deveriam. Agora tá um pouco melhor. Né? No caso não dá pra ver nada com realista, né? Ai, mas galera, cerca de 200 milhões de anos no passado, forma a Pangeia, né? Que é um dos vários supercontinentes que forma aqui na Terra conforme a história, né? E galera, né? 200 milhões de anos forma ali o supercontinente da Pangeia, galera. Assim, a Pangeia se forma. Ignorem, porque não dá pra fazer a Pangeia aqui no universo Sandbox, né? Ó, a Pangeia aqui, a Pangeia que cobre basicamente a Terra toda, né? Vamos fingir que essa daqui é a Pangeia, tá, galera? Ó, conectou os continentes, pronto, tá a Pangeia 2.0 aí. Mas a Pangeia, galera, se forma. E 66 milhões de anos no passado, galera, né? A Pangeia começa a se despedaçar também, né? E nós temos a extinção dos dinossauros, que é uma das maiores extinções do mundo, né? Que caiu um asteroide enorme, né? De todos os que batem na Terra normalmente, assim, né? Cai um asteroide que forma uma cratera, galera, no México. Sim, no México forma uma cratera. Eu ainda não sei porque a Terra tá aqui, né? Porque ainda tem essa coisa aí. Tá, mas cai um meteoro. Gente, cai um meteoro no México, né? E cria uma cratera, galera. O México daquela época, eu digo, né? Cai daí um meteoro que cria uma cratera enorme, galera. O México, que foi uma das maiores extinções do mundo, né? Que nós temos atualmente. E vamos ver aqui o negócio. Esse foi um impacto bem crucial para a Terra, né? A gente engoliu os dinossauros, também criou vários tsunamis pelo mundo todo, vulcões, e foi assim que os dinossauros foram extintos, né? E galera, agora basicamente tá tudo igual ao que temos hoje, né? Então, hoje vai acabar o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!